Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Vamos voltar com a nossa segunda aula, em que nós estamos tratando da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Paraná. Pessoal, para você que está chegando agora, saiba que todas as aulas do Desafiando Concursos aqui no YouTube são gratuitas. O que nós estamos fazendo lá na plataforma é um PDF de tudo aqui que nós estamos vendo, todos esses materiais que nós acompanhamos aqui nas aulas, lá na plataforma por R$19,90. E agora também nós estamos fazendo para você que quer ajudar o crescimento do Desafiando Concurso, nós estamos fazendo um simulado por R$5. Então, o simulado ele tem 100 questões, mas ele é dividido em blocos de 25 questões. E aí, cada questão é liberada em uma determinada data, beleza? Maravilha. Então, se você quiser, vai estar aqui na descrição da aula o link da plataforma, ou se você também quiser, está pedindo nos comentários. Pessoal, e antes de começar as nossas aulas, a nossa aula aqui, eu agradeço muito a Deus, porque vocês são uma bênção na minha vida, os comentários, vocês dizendo, né, que estão gostando das aulas, eu agradeço muito. Não é fácil, mas graças a Deus tem dado tudo certo. Amém, pessoal? Louvado seja Deus. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Bom, fica um versículo para iniciarmos a nossa aula. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16:3. Pessoal, se vocês perceberem a minha voz um pouco estranha ao longo da aula, um pouco fanha, é porque eu estou um pouquinho resfriada, então se eu tossir também, eu vou ficar tomando água aqui constantemente, belezinha? Maravilha. Pessoal, bom, na nossa primeira aula, vamos aqui recordar um pouquinho o que nós tínhamos comentado. Olha só, deixa eu abrir aqui a minha Constituição Federal, porque nós vamos comentar um pouquinho o que nós falamos na última aula, só para você ir, você que eventualmente não assistiu, e se integrando, tá? Do que nós estávamos falando. Bom, deixa eu encontrar aqui, pronto. Olha só, vou compartilhar com vocês aqui, só para vocês, né, irem atualizando aqui junto com a gente. Bom, ó, na última aula nós falamos um pouquinho, bastante, né, do capítulo 4 da Constituição Federal, que trata das funções essenciais, o quê? A justiça. Sendo assim, eu deixei essa primeira aula para entendermos o papel do Ministério Público com base no que diz a Constituição Federal. Beleza? Então, foi assim que nós entendemos. Falamos um pouquinho, ó, logo aqui no artigo 127, dos princípios institucionais do Ministério Público e etc. Então, a primeira aula é interessante que você tenha acompanhado, que se você não acompanhou, que acompanhe. Por quê? Porque nós introduzimos o assunto com base na Constituição Federal, que, como todos já sabem, é a nossa base para tudo no mundo jurídico. Beleza? Mas vamos agora, então, entender propriamente dito aqui na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Paraná. Vamos aqui entender o capítulo 1, que vai começar dizendo o seguinte. Desculpa, gente. Vai começar falando de definição, princípios e funções institucionais. Vocês vão ver que você pode até falar assim, professora, mas muita coisa aí a gente já viu. Por que eu digo isso? Porque você vai falar assim, professor, lá na Constituição Federal tem tudo isso aí que a senhora está lendo na lei orgânica. De fato. É porque, obviamente, a lei orgânica, como todas as outras leis, elas vão reproduzir, constitucionalmente falando, o que está na Constituição Federal. Beleza? Olha só. Artigo 1º. O Ministério Público é o que mesmo? Instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado. Então, ó, vamos lá. Olha só para você ver o artigo 27 da Constituição Federal. Concorda? Então, ó. Então, nós temos aqui, fizemos esse esqueminha, né, na nossa última aula. Então, vamos lá. O MP, então, é uma instituição permanente. Por que é interessante você gravar esse conceitozinho aqui na sua mente? Porque essa daqui é a definição
definição institucional do quê? Do MP. Peraí que ficou bem feinho aqui, minha letra MP. Do MP. Beleza? Maravilha. Então, uma instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado. Então, aqui são dois conceitos que nós vamos ver mais à frente, mas são dois conceitozinhos bem interessantes para você levar para sua prova. Beleza? Bom, incumbindo-lhe, o que é incumbindo-lhe? Incumbe ao Ministério Público, é como se eu falasse, você compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Então, o artigo 1º, olha só, é o artigo 127 da Constituição Federal. Deixa eu abrir aqui. Olha só. É o artigo 127 da Constituição Federal. Tá vendo? Então, olha a importância daquela primeira aula. Então, ó, Ministério Público, instituição permanente. Segunda característica, essencial à função jurisdicional do Estado. Competência, defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Beleza? Tomar uma água, gente, porque tem que pegar um fôlego e falar. Não, aqui tá tranquilo, graças a Deus. Bom, então aqui eu coloquei para vocês esse mapinha mental bem legal. Para quem eventualmente já adquiriu o material, já deve ter visto esse mapa. Então vamos lá, 3 pontos importantes então. Isso aqui é interessante para você levar para sua prova. MP, instituição permanente. Segunda característica, essencial à função jurisdicional do Estado. Competência, inclui a defesa da ordem jurídica, regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Belezinha? Bom, quais são os princípios institucionais do Ministério Público? Gente, o que é princípio? Tá? Vamos entender assim, o que é princípio? Eu acho que não sei se eu cheguei a comentar com vocês. Mas princípio é isso aqui. Vamos supor. Quando você era criança, quando eu era criança, eu fui criada com base em princípios. Então, hoje eu ajo, eu faço, eu vivo com base no quê? Nos princípios que me foram passados quando eu era o quê? Quando eu era criança. Certo ou errado? Ah, eu faço isso porque isso foi o que meu pai e o que minha mãe me ensinaram. Princípio. Então, você atua, você age, a sua conduta é pautada em princípios. A administração pública, por exemplo, artigo 37 da Constituição, a atuação da administração pública é pautada no quê? Pautada em princípios. Entendeu? Então, aqui os princípios institucionais do Ministério Público são 3: unidade, indivisibilidade, independência funcional. Então, vamos lá. Esse material que está aqui na sua tela, eu retirei do Manual de Resolutividade do CNMP, beleza? Então, vamos lá, ó. Parágrafo 1º, então, do artigo 1º da Lei Orgânica do Ministério Público vai falar, então, dos princípios institucionais do Ministério Público. Unidade, indivisibilidade e a independência funcional. Olha só, que interessante essa conceituação. O princípio da unidade institucional, no caso aqui, está ligado a qual ideia? De que o Ministério Público é uma única instituição. Então, você tem lá. Quando você fala Ministério Público, você tem o quê? O MP na cabeça. Por exemplo, hoje eu estava conversando, estou fazendo, né? Uma espécie de artigo sobre direito administrativo, lei de improbidade, tá? E aí eu estou estudando vários artigos que eu encontrei nos sites no site não, né? Nas publicações do MP. E aí eu estava, inclusive, conversando com um promotor
que tem, inclusive, uma doutrina pela editora Mizuno, que eu quero até deixar aqui para vocês, que a editora Mizuno, gente, graças a Deus, é uma editora que tem nos ajudado muito, nos envia livros, olha só que bênção a parceria. Então, esse aqui foi o último exemplar, o exemplar mais recente que eles nos mandaram, tá? Eu estava conversando com o promotor, que ele é autor de um dos livros da Mizuno, e eu falei para ele que eu estava estudando pelo MP, os materiais do MP. Mas só que não tinha só, tinha MP. Acho que tinha material do Rio de Janeiro, tinha material, acho que até do, não sei se era do Paraná, agora me fugiu da mente qual era. Mas eram vários materiais. Eu não falei assim, eu vi aqui PDF do MP do Rio, do MP de São Paulo. Não, o MP. Por conta dessa ideia de MP, né? Ok. Então, uma única instituição, ela é integrada por quem? Por membros. Então, a gente fala, né, os membros do MP, os membros do Ministério Público. Esses membros, eles estão sob uma direção de uma só chefia, ok? Então, você parte desse entendimento do quê? Que o princípio da unidade, ele se projeta em apenas de uma forma interna no âmbito de cada ramo e das suas unidades. Então, você vê essa unidade de uma forma mais interna. Ou seja, encontra-se sob o comando do respectivo procurador-geral, ok? Não havendo que falar em unidade entre o MPF, o MP estadual e o MP dos outros estados, por exemplo. Então, cada um tem a sua organização. Tá vendo aqui, ó? Olha só. No âmbito, ó, partindo dessa conceituação, o princípio da unidade se projeta apenas internamente dentro de cada ramo. Tá entendendo? O princípio da unidade não quer dizer que a unidade do MPF e o MP estadual não quer dizer que são um. Olha só, lembra lá no nosso artigo 128, a abrangência do Ministério Público? Vamos colocar aqui na tela? Vale muito a pena a gente poder recordar. Olha só. Olha aqui. Olha o artigo 128 lá da Constituição Federal. Vai falar o quê? Da abrangência do Ministério Público. Olha só. Quando você fala do MP no âmbito da União, o MP da União, o MPU, está falando de quê? O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, aqui é o MPF, que a gente acabou de falar, o Ministério Público Militar e do Distrito Federal e Territórios. Olha o inciso 2. Ministério Público da onde? Dos estados. Beleza? Dos estados. Então, cada um aqui vai ter a sua organização. Por exemplo, Ministério Público Federal, o Ministério Público dos Estados, eles possuem a sua unidade de forma interna. Não há que se dizer que existe uma unidade, literalmente, entre o MPF e o MP estadual e dos outros estados. Beleza? Maravilha. Princípio da indivisibilidade. Esse princípio surge como um desdobramento do princípio da unidade. Então, aqui você tem o que? A possibilidade de os membros de um mesmo ramo do Ministério Público se substituírem uns pelos outros, sem se vincular a um processo nos quais atuam. Ou seja, são indivisíveis. Eles têm ali a sua unidade de forma interna, dentro de cada organização, dentro de cada ramo do Ministério Público, mas eles são indivisíveis. Lembra quando a gente fala assim dos 3 poderes? Olha só. Olha que interessante, né? Quando a gente fala lá do artigo 2º da Constituição, é bem interessante. Por que eu falo que é bem interessante? Porque ele diz assim, ó, são poderes da União. Poderes da União. Independentes e harmônicos. Olha só. Eles, ao mesmo tempo que são independentes uns dos outros, eles possuem o quê? Uma harmonia.
uma harmonia. Isso é muito interessante, eu não sei se a gente vai ver aqui. Mas quando já parte lá para estudo do legislativo, nossa, inclusive eu comecei a ler um livro muito bom. Depois, se vocês quiserem, fala no comentário que eu deixo para vocês. Deixa eu até abrir aqui. Fala do sistema do legislativo nos municípios. Nossa, é muito legal. Ai, Rebeca, mas não tem nada a ver aqui com o que eu quero. Gente, mas o conhecimento que você adquire, ele é seu. Nossa, conhecimento, gente, ninguém tira de você. Meu pai sempre fala isso comigo. Então, eles são o quê? Indivisíveis. Eles são uma unidade em cada ramo. Então, eles são indivisíveis, não se dividem. Então, há a possibilidade de um dos membros de um mesmo ramo do MP se substituírem uns pelos outros. Por que eu citei a questão dos três poderes? Porque lá sim eles são independentes, mas ao mesmo tempo harmônicos. Era essa visão que eu queria trazer para vocês. Como que às vezes até uma coisa que é independente uma da outra, em um certo momento eles precisam estar o quê? Estar em harmonia. Beleza? Maravilha. Princípio da independência funcional. Esse princípio ele tem como base garantir a insincabilidade dos atos praticados pelo membro do Ministério Público dentro do exercício regular das suas funções, tornando imune a pressões externas dos agentes dos poderes do Estado ou do poder econômico, bem assim de pressões internas, de forma que não existe hierarquia funcional na estrutura da carreira. Além disso, convenciona-se dizer que os membros do Ministério Público somente rendem obediência à ordem jurídica e à sua consciência. Olha só que legal. Então, o MP, ele é independente. Funcionalmente falando, ele é independente. Ele não tem, vamos dizer assim, hierarquia. Não existe. Tanto que a atuação dele é importante para quê? Para que a atuação dele é importante? Que nós falamos na última aula. É importante para a função essencial à justiça. Então, o próprio artigo 127, parágrafo 1º, olha o parágrafo 2º, olha só. Parágrafo 2º do artigo 127 da Constituição Federal. Faço questão de trazer aqui para vocês. O artigo 1º também é super importante, tá, gente? Parágrafo 1º, melhor dizendo. Olha só. Olha para vocês verem. Deixa eu aumentar aqui. Olha só. O Ministério Público, olha o que ele tem. Olha aqui. Autonomia funcional e autonomia o quê? Administrativa. Tanto que ele pode propor legislativa a criação, extinção de seus cargos e serviços, pode promover concurso público. Tá vendo? Tá entendendo? Mas, tão obviamente, a lei vai dispor sobre a sua organização e funcionamento. Por isso que você tem, inclusive, a lei orgânica do Ministério Público, né? Então, olha só, ele é autônomo. Ele não depende de ninguém. Ele atua por si próprio. Mas, tão obviamente, você vai ter uma lei que dispõe sobre a organização dele, de fato. Beleza? Maravilha? Maravilha. Bom, parágrafo 2º do artigo 1º aqui da Lei Orgânica do MP do Paraná. O Ministério Público do Estado do Paraná adotará uma gestão integrada, planejada e transparente. Poxa, vamos anotar? Vamos anotar? Vamos anotar essas informações? Gostei. Vocês gostaram também? Deu uma coisa de que, nossa, não sei não, hein? Vai que isso cai na minha prova. Então, vamos lá, ó. Vamos lá comigo. Gestão integrada, planejada. Então, ó, gestão. Desculpa, gente. Não tem hora que não dá para segurar.
integrada, planejada e transparente. Então, ó, gestão integrada, planejada e transparente. Aí eu colocar aqui a referência, artigo, não, começar pelo parágrafo. Parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Orgânica do Ministério Público do Paraná. Beleza? Maravilha. Então, ó, a gestão do MP, então, vai ser integrada, planejada e transparente. Estabelecendo democraticamente o quê? Meta, objetivo estratégico e prioridades a serem cumpridas e mecanismos que possibilitem constante avaliação e aperfeiçoamento da instituição. Presta atenção. Como qualquer outra instituição, vou citar, por exemplo, a Defensoria Pública. Você tem objetivos a serem alcançados, democraticamente falando. Então, aqui, para que venha a ser alcançado essa meta, esse objetivo estratégico, para ter esse aperfeiçoamento da instituição, existem mecanismos e uma gestão integrada, planejada e transparente. Beleza? Maravilha. Então, quais são os objetivos, democraticamente falando, da instituição do MP? Meta, objetivo estratégico e prioridades. E através disso, você tem o que? Os mecanismos que vão possibilitar tanto a avaliação institucional do MP quanto o seu aperfeiçoamento. Beleza? Vamos lá. Artigo 2º. Desculpa, gente. Artigo 2º. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual e na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e entre outras leis, incumbe ainda ao Ministério Público. Então, vamos lá. Você tem, então, o Ministério Público, das funções descritas nas Constituições, na Constituição Federal, Estadual e na Lei Orgânica do MP. O que o MP pode fazer? Propor ação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais face à Constituição Estadual. Como assim, Rebeca? Inconstitucionalidade. O que é inconstitucionalidade? É o que está contra a Constituição. Então, o que acontece? Vamos supor que nós estamos falando aqui do MP do âmbito do Estado, MP Paraná. Então, vamos supor uma lei municipal, exemplo, tem algo ali que fere a Constituição Estadual. Vai vir o Ministério Público e vai propor uma ação de constitucionalidade. Beleza? Basicamente isso. Promover a representação de inconstitucionalidade para efeito de intervenção do Estado nos municípios. Ok? 3. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Ok? Pessoal, eu encontrei aqui um artigo bem legal para a gente poder falar dessa questão da ação penal pública, beleza? Olha só. Eu vou colocar aqui na descrição a referência, tá? Bom, olha só. Nós temos alguns tipos de ação penal. Por que isso aqui é interessante? Porque esse assunto trata diretamente ao MP. Beleza? Maravilha. Ação penal pública, o que é? Gente, ação penal pública é quando você tem, por exemplo, é a regra, tá, do sistema penal brasileiro. Vamos supor, acontece um determinado crime e o Ministério Público formula, através de uma denúncia
Então, por exemplo, aconteceu um crime, tá? Quando é de ação penal pública, quem vai formular a denúncia? O Ministério Público. Independentemente se a vítima quer ou não. É o Ministério Público. O Ministério Público vai lá, vamos dizer assim, de uma forma bem literal. O Ministério Público, inclusive, o Ministério Público pode até dispensar o inquérito policial. De uma forma bem literal, o Ministério Público vai começar o processo. Ah, mas a vítima não tem essa. Ah, mas a vítima não quer. Não tem essa. O Ministério Público vai iniciar, porque a ação penal é pública. Alguns princípios da ação penal pública, olha só. Oficialidade. O Ministério Público tomou conhecimento de um fato, ele pode. É ação penal pública, porque a gente tem ação penal pública e ação penal privada. É ação penal pública, vai lá o Ministério Público e toma as rédeas agora da situação. Não tem que esperar, sabe? Ah, não, vamos ver, né? Vamos esperar se a vítima... Não, tem nada dessa. É pum, acabou. Segundo princípio, a obrigatoriedade. Quando eu estou falando de uma ação penal pública, o Ministério Público ele tem o dever de oferecer a denúncia. Ok? Ele tem o quê? O dever. Bacana? Indisponibilidade. O Ministério Público está obrigado a denunciar ou pedir, tá? Ordenar o arquivamento, se for o caso, ok? Então, aqui tem alguns princípios bem legais. Dentro de ação desse assunto, nós temos a ação pública incondicionada, nós temos vários outros assuntos, condicionada à representação da vítima, etc. Por que? Aí vem a ação penal privada, né? Por que eu passei por esse ponto aqui com vocês? Porque a gente falou desse assunto aqui. Beleza? Então, tem assuntos que a gente tem que ir puxando outros assuntos, né? 4. Pode promover o inquérito civil e a ação civil pública na forma da lei. Para quais casos? Proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao quê? Ao patrimônio público, ao meio ambiente, ao consumidor, enfim, estético, aos bens, né, históricos, turísticos, paisagísticos e entre outros. Outro ponto também, para anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade pública do Estado e do município e de suas administrações indiretas ou fundacionais ou daquelas privadas que participam da administração, ok? Bom. 5, inciso 5, manifestar-se nos processos em que sua presença seja obrigatória por lei e ainda sempre que cabível intervenção para assegurar o exercício de suas funções institucionais. Gente, o Ministério Público, ele atua nos processos. Como assim? Pensa só. Você tem um processo que envolva criança, enfim, qualquer seja o assunto, né? A presença do MP é obrigatória por lei, o MP vai estar lá. Beleza? Por quê? É como se ele fosse fazer a... Como é que eu posso dizer? Como é que eu vou... A palavra que fugiu. É como se ele fosse cuidar do processo, ele vai observar o processo. Inclusive, quando o processo começa, aí vai lá o juiz, abre vista ao Ministério Público, para que o Ministério Público venha se manifestar acerca daquele caso. Vamos supor, é um caso que envolva criança, beleza. Aí vem o juiz, abre vista ao Ministério Público. Se o Ministério Público olhar e falar assim, olha, tá, até então, tá, mas tá faltando esse documento aqui para comprovar isso que essa pessoa tá falando. Ok. Aí vai a pessoa, o autor da ação, vai ter que ir, claro, através do advogado ou de uma defensoria pública. Vai lá e vai ter que levar o documento, enfim, produzir esse, enfim, para poder, a gente chama de emendar inicial, que é a petição inicial. Então, o Ministério Público falou, faz. O Ministério Público se manifestou.
Por quê? Ele tem essa qualidade. Ele tem esse poder dentro do processo. Beleza? Inciso 6. Exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos, crianças e adolescentes incapazes ou pessoas com deficiência. Lembrando que a gente não usa mais o termo portador de deficiência. 7. Deliberar sobre a participação em organismos estatais, defesa de meio ambiente. Aí vem o trabalho do consumidor, política penal e penitenciária e outros afetos à sua área de atuação. 8. Ingressar em juízo, de ofício, para responsabilizar os gestores do dinheiro público condenados por tribunais e conselhos de contas. 9. Pode interpor recurso, inclusive em face do STF ou STJ. Belezinha? Olha só uma questãozinha que eu trouxe para vocês de 2024. Tudo bem que a banca não é a mesma, mas é uma questão. Olha só. Com base na lei, julgue o item a seguir. A independência funcional, a intangibilidade e a universalidade são princípios institucionais do Ministério Público? Certo ou errado? Aí você vai falar assim, para com isso, eu assisti a aula da professora Rebeca, eu sei que está errado. Por quê? Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Esses são os princípios do Ministério Público. Então, por favor, foca nos princípios do Ministério Público. Porque são princípios que regem a atuação da instituição. E você vai prestar um concurso para o Ministério Público do Paraná. Então, foque nos princípios. Beleza? Maravilha? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Hoje é dia 24. Vou tentar colocar uma outra aula dia 26, segunda-feira, tá? Eu demorei um pouquinho para colocar, que é como eu até falei com 2 alunos. Estava conversando e eu falei que, literalmente, os materiais, as aulas, eu faço, humanamente falando, tudo sozinha. Deus e eu fazendo os materiais. Então, às vezes demora um pouquinho para colocar no YouTube, né? Porque às vezes é muita coisa, justamente. Pensa só fazer, às vezes, aí não sei quantos slides para poder gravar, às vezes é muito puxado. Mas eu vou tentar, dia 26, colocar mais uma aula aqui. Tá bom? Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando. E não esqueça de ir lá na plataforma do Desafiando Concurso e dar uma olhadinha nos nossos cursos em PDF, tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.